Boa tarde, gente. Bom, eu sou a Tamires, já fizeram aqui a apresentação. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Acho que é um assunto muito importante que a gente precisa discutir, não só a Creator Economy, né, como ela tem crescido. E eu acho que ela vem muito, tipo, o marketing de influência foi de onde começou, né? Foi de onde veio tudo isso que a gente vem construindo hoje. E aí a gente conversa muito a passo, enfim, a gente trocou muita ideia sobre isso. E foi essa faísca, mas eu acho que hoje a Creator Economy é o nosso motor. É o motor que está evoluindo, que está girando agora, né? E hoje a gente não fala só sobre curtidas e views, né? A gente está falando sobre o impacto cultural, a gente fala sobre negócios, a gente fala sobre a transformação social. Né? Então, o nosso papo aqui hoje é muito sobre um futuro responsável, sobre essa Creator Economy. Eu acho que vamos ter hoje duas pessoas aqui que vão falar muito melhor sobre isso, né? Mas olhar para essas tendências, entender esses dilemas, né? Pensar no futuro, do que a gente quer construir na nossa Creator Economy, né? E tipo, para essas marcas e para a nossa sociedade. Então, eu vou chamar a Passa para vir para cá, para construir junto comigo. Aqui. Oi, gente. A nossa convidada acabou de chegar. Acabou de chegar. Ela já desce a escada, amiga. A nossa outra convidada é Ellen Ramos. Tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo bom? Ai. Tô me sentindo assim que eu vim do helicóptero, né? Foi uma loucura. Deu certo, deu certo. Eu acho que é super um bate-papo aqui nosso, né? Para a gente falar um pouco mais sobre a Creator Economy. E eu acho que ninguém melhor do que a Ellen e a Passa para, né, comentarem um pouco sobre isso. Mas antes de falar, né, de tecnologia e tendências assim global, eu queria começar pelo que já está acontecendo, acho que fora das redes. A gente vê um movimento cultural assim de criadores do futuro. E eu tenho uma pergunta já começando assim com uma pergunta para vocês. Então, quais esses comportamentos e movimentos assim fora das redes, na cultura, na política, na sociedade, que vocês acham que vêm assim com muita força? Acho que para a próxima geração de criadores, né? Porque assim a gente vê como novos movimentos, por exemplo, crises ambientais, políticas. Então, isso vai influenciar de alguma forma? Vocês acham que já está influenciando, né? Como que vocês acham que isso pode moldar essa próxima geração? Não só a próxima geração, mas tipo a geração da Creator Economy. Posso começar, amiga? Tá bom. Tami, seguinte, quando a gente fala de Creator Economy, talvez exista ainda uma confusão muito grande do contexto e do conceito disso. A gente tem, e eu falava isso agora na hora do almoço, sobre a diferença brutal que tem entre o que é marketing de influência e o que é Creator Economy. E essa diferença, ela às vezes parece só um nome, mas ela começa com a palavra que está no começo. Marketing de influência, o marketing está na frente, o negócio e o objetivo de marketing está em primeiro lugar. Creator Economy, o creator está em primeiro lugar. Ele é o protagonista, ele é o motor do modelo de negócio. Então, quando a gente fala de Creator Economy, a gente está falando de um ecossistema ao qual marketing de influência talvez seja uma beiradinha, um pedacinho que movimentou o negócio até aqui, sem dúvida. Se não fosse essa articulação e o entendimento que o dinheiro de mídia é um dinheiro importante para a gente fomentar negócio, talvez a Creator Economy não teria nem esse espaço, nem essa discussão aqui. Mas a gente chegou até aqui por conta do marketing de influência. E daqui para frente, para onde a gente está indo, é esse novo desenho de Creator Economy, onde o criador ele é protagonista. O criador ele é empreendedor, o dono do negócio, atua na frente e atrás das câmeras. E nessa perspectiva, quando a gente olha para o contorno que a gente tem que dar para o trabalho desse criador, é também sobre entender o impacto dele. A gente, quando fala de influência, o poder de um influenciador, de uma fala, que a gente estava discutindo, né, acho que todo mundo que está aqui ouviu um corte do vídeo do Felca.
e do impacto daquilo em política pública, o impacto disso na sociedade civil, o impacto disso em doações para a Childhood, essa informação fresquinha que eu recebi, o número de doações aumentou numa instituição que cuida de preservar minimamente a infância das crianças. Então, assim, tem um papel de responsabilidade, sem dúvida, e entender que aquilo que a gente publica vai ter um residual. Não é porque ele é online que não deixa lixo, né, Ellen? Ali. Mas eu acho que tem um papel de bastidores que eu vejo assim, criadores brilharem cada vez mais. Inclusive ela. Oi, gente. Bom, pegando muito o que a Passa falou, que eu já ia trazer, é claro, eu acho que fica mais nítido a cada dia que o creator ele não vai conseguir ficar alheio às mudanças do mundo, às mudanças políticas, as mudanças, enfim, das próprias plataformas, né? Eu acho que, enfim, são muitas camadas do vídeo do Felpa, mas eu acho que traz um exemplo muito grande de como um influenciador ele pode ter um propósito, eu não estou falando um propósito prembaba, feelings, mas um propósito de modificar um ecossistema, né? Inclusive das plataformas que a gente trabalha, né? Porque, querendo ou não, as plataformas ainda são muito falhas, né? Nas suas políticas, nos seus filtros, e a gente está vivendo um mundo, querendo ou não, um pouco difícil, né? A gente está vivendo guerra, a gente está vivendo a política fazendo, assim, retrocedendo em direitos humanos. Então, assim, as mudanças estão constantes, né? As mudanças estão constantes. Eu acho que vai ser cada vez mais difícil um criador de conteúdo existir, se posicionar, estando alheio a isso. Eu não acho que todo criador de conteúdo vai virar um criador sobre política ou sobre militar, sobre algo. Mas vai ser difícil, por exemplo, ele ser do entretenimento e, em algum momento, ele não falar assim, mas espera aí, está acontecendo algo aqui. Está acontecendo algo muito machista aqui, está acontecendo algo relacionado à pornografia infantil aqui. Entendeu? Não é que os criadores de conteúdos todos vão entrar para um lugar de militância, mas se eu falo de moda, como é que eu não vou falar de sustentabilidade? Né? Se eu falo de maternidade, como é que eu não vou falar de feminismo, enfim, de direito político para as mulheres? Então, assim, eu acho que o futuro do criador e do creator economy, claro, porque, como a Passa disse, o primeiro nome veio um criador e a economia, né, vai estar envolvido num todo, não só num pedacinho. Acho que, aproveitando o seu gancho até, tipo, você acha que ser isento hoje, existe essa possibilidade? Porque, assim, eu não vejo mais criadores sendo isentos, são poucos. Que tentam porque o isento fugir, já é um posicionamento, né? Mas eu vejo, ainda existem alguns que tentam ficar ali no neutro, vamos dizer, né? O que vocês acham sobre isso, sabe? Até para negócios, para impacto, porque é complicado, né? Acho que a gente já teve momentos piores, do ponto de vista de negócio, em que uma posição política, sim, tirava negócio na mão do criador. Mas eu acho que a gente também amadureceu na maneira de falar sobre isso. E hoje a gente já tem bons criadores e boas pessoas. Acho que a gente foi aprendendo linguagem, melhorando linguagem, para falar de assuntos delicados e assuntos difíceis, assuntos sensíveis, e aprendendo a falar sobre eles. Né? Eu vou aproveitar, inclusive, aquele moço que está tirando foto minha ali, lindo. Ele, para quem não conhece, aquele ali é o Marcel Isidoro, uma pessoa muito famosa. Sou fã dele. Ele me ajudou num trabalho muito sensível e muito complexo, que foi um guia que a gente lançou em maio para influenciadores que topam fazer publicidade de site de aposta, que façam isso dentro da lei, porque está regulamentado. E entendendo regulamentação, é como que ele não prejudica todo mundo que está nessa sala, porque quem faz errado prejudica todo mundo aqui. E se a gente tem lá fora alguém fazendo conteúdo que não segue as regras básicas do país, a gente tem um problema estrutural de modelo de negócio. E aí não tem dinheiro para ninguém, porque todo mundo vai ficar queimado. Vocês já viram como são notícias sobre influenciadores? É sempre assim, influenciador preso, influenciador CPI, influenciador... Então, assim, se a gente não levar a régua para cima, gente... Os ruins, e são poucos os ruins, vão puxar a régua para baixo, isso vai precarizar nosso trabalho, vai precarizar a maneira como a gente está querendo garantir que isso aqui é profissional, que é um mercado que é de verdade, que é sério. Então,
assuntos sensíveis merecem espaço, a gente precisa falar deles. Então, seja ele política, seja emagrecimento. Vocês já repararam como o assunto emagrecimento surgiu? Voltou, né, Está todo mundo falando da caneta. Por quê? Porque agora a gente tem a caneta brasileira e falar de emagrecimento parece que virou assim, Peanuts, toma, estou aqui, não importa se isso está virando também um assunto que tem a ver com beleza e com o próprio propósito e desenho de beleza que a gente vendeu e vende ainda. As marcas aterrissam isso muito, e os influenciadores também, eles têm um papel muito importante na maneira como qualquer assunto é apresentado. Política, gente, é um assunto doloroso, mas a gente tem que falar dele. A gente não precisa falar de partido, é diferente. O que é partidário não necessariamente vai ser político, tá? Mas aquilo que é político diz respeito à existência de cada um aqui. De 3 mulheres no palco, de uma mulher preta fazendo a mediação, da quantidade de pessoas que a gente tem nesse evento, do acesso que foi promovido, tudo isso tem que ser considerado quando a gente fala de política. E entrar em assuntos sensíveis sempre vai ser uma questão, sempre vai ser espinhoso, sempre vai ser difícil. Mas a gente também tem que lembrar que existe regra para as coisas. E tem coisa que, se você estoura a regra, vira crime. E aí, se vira crime, aí vira um problema mesmo. O que mais que eu posso falar? Eu acho que é isso. Eu estava assim, torcicolo aqui de concordar. Mas é isso mesmo, é super espinhoso, tipo, é muito difícil para a gente, às vezes, se posicionar. É um lugar que, por causa da forma que o Creator Economy existe, é difícil a gente, às vezes, ainda se posicionar, porque você fala, nossa, eu vou me posicionar, eu posso perder minha próxima publicidade, como isso vai reverberar na agência que eu estou trabalhando ou no cliente que está prospectando alguma coisa comigo, né? Mas é o que a Passa falou, existem jeitos de se posicionar, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que me posiciono a favor das políticas públicas, porque eu sei que elas são extremamente necessárias. Então, não estou falando de algum partido, mas eu estou falando de políticas públicas não estarem sendo extintas, estarem sendo retomadas, fome zero, etc. Enfim, sempre tem um jeito disso estar alinhado, inclusive com o seu conteúdo. Porque estar alheio a isso é um posicionamento, né? Com certeza. Com certeza é. Eu vou pegar, eu vou falar assim, dando exemplo, inclusive, porque a gente chama a torcida para vir, né, gente? Então, tem ali a Anne Lotterman, que acabou de chegar, também faz parte do time da Brand. A Anne fala de mulheres e para mulheres de um jeito muito bonito e que não precisa ser nem de um lado um olhar conservador, nem do outro, não precisa, porque você muitas vezes bater no peito e ir tentando com um discurso que não vai conseguir conceber todas as pessoas que ela precisa conversar. E ela faz isso muito bem. Naquele cantinho ali, ó, tem a Gabi, aquela bonita de óculos ali. Gabi lidera um projeto chamado Fizemos um Rolê, que fala de cultura e dos rolês pela cidade de São Paulo. E eles receberam um prêmio da Prefeitura de São Paulo por mostrar o turismo da cidade, mostrar a cidade pela perspectiva não do só vem comigo, mas do que existe ali em termos de arquitetura, de gastronomia, de história, que é lindo. E aqueles dois ali, aquela ruiva maravilhosa e aquele moço bonito do lado dela, todo musculoso, eles fazem entretenimento para falar sobre pessoas LGBT. Então, assim, trazer o assunto com leveza não é um problema. Dá para falar de tudo. Dá para falar de tudo, desde que a gente saiba trazer isso do jeito que é o ponto do teu público ali. Tá? Acho que esse cuidado tem que ser tomado. Belíssimos, são todos da Brand. Se quiserem contratar, pode chamar. Perfeito. Não, eu acho que até já entrando no gancho assim, da próxima pergunta, talvez já tenha até respondido. Mas acho que dentro do nosso ecossistema digital, porque hoje, né, é tudo digital que a gente faz, né? O palco onde a gente, tipo, esses criadores estão mudando o tempo todo, né? Tudo muda o tempo todo. As redes mudam o tempo todo. A forma que a gente fala dentro das redes muda o tempo inteiro, né? Então, com mais plataformas surgindo, assim, e esse público muito mais fragmentado, eu acho que a gente consegue pegar não só um nicho, né? Todo mundo fala muito sobre a Gen Z, mas assim, a gente tem um nicho muito maior que a gente vem pegando, né? E como que vocês veem esses papéis dos criadores assim nas formações de comunidades mesmo, sabe, do futuro?
né? Eu acho que vocês já estavam falando um pouco sobre isso, mas eu acho que é um ponto importante, porque a gente fala muito sobre as gerações mais jovens, mas cada vez mais isso, né? Eu sou planejamento, gente, eu mexo muito com pesquisa, então assim a gente está envelhecendo cada vez mais, o brasileiro envelhece cada vez mais. Como que a gente cria tantas comunidades, né? E como que a gente consegue também entrar em todas essas comunidades, falar com todas essas comunidades? Bom, acho que o Creator está aí para isso. A gente existe para isso. E a South by Southwest desse ano foi falado, estudado, trouxe essa reflexão e também essa tendência que cada vez mais o Creator que vai basear, de fato, que vai liderar essas microcomunidades, essas influências fortes, mas ali naquela comunidade específica. Isso a gente já sabe há muitos anos, né? Mas sempre vale relembrar que é muito melhor você investir numa comunidade, em um creator, em um nicho específico, do que sprayar para tudo, do que jogar. Eu falo isso do que jogar para o alto, assim, e cada hora você está com um criador de conteúdo. Abril eu vou fazer isso, julho é com outra pessoa, outubro é com outra. É como se você cada hora investisse o seu dinheiro em um time de futebol diferente e ele nem terminou o campeonato, entendeu? Ele nem foi premiado ainda. Você não deu tempo de você ver o resultado disso. Então, se eu chego agora e vou investir no Flamengo aqui 1 milhão, aí daqui 2 meses eu estou no Palmeiras e falo assim, mas você não tem um resultado ainda, você não consegue nem entender direito, você não consegue fazer a sua cauda ali de crescimento com aquela comunidade que aquele criador vai fazer. E ainda são pouquíssimas marcas e pouquíssimas agências que fazem esse investimento a longo prazo, porque é assim que o resultado acontece. O awareness do creator, a gente gerar toda essa confiança para o público, identidade, criar uma significação, eu gosto de corrida, eu associo a Ellen à corrida, eu sei que a Ellen usa esse tênis, etc. Esse mês que vem a Ellen não está mais ali, aí vai ser a Paloma, isso dispersa no ar, entendeu? É igual perfume, que a gente fala assim, esse perfume é o perfume da passa? É a mesma coisa, entendeu? Não é muito diferente, não é muito difícil de entender, mas, né? Não, eu trabalho com... Eu sou de agência, né, gente? Então, assim, eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro, né? De trocas, e a gente questiona muito o cliente, que às vezes vem um nome já pronto para a gente questiona. Acho que eu até falei com a pasta sobre isso na semana passada. E aí, assim, querendo entender um pouco de vocês. Vocês acham que esse relacionamento, né, da creator economy, de influenciador e tudo mais, vai mudar com as marcas? De posicionamento deles mesmos com as marcas, sabe? Sabe o negócio? Que eu acho que para essa relação mudar, tem um protagonismo que o criador tem que ganhar. E minto, que tem que tomar para si, porque ele não vai ganhar. Ninguém vai dar esse protagonismo para ele. Ele vai ter que tomar esse espaço para ele. E isso diz respeito a modelar um negócio que não necessariamente depende de uma relação com marca. Total. A gente fala, enquanto olhares de futuro, tem 2 coisas que a gente tem debatido bastante com os criadores. A independência das plataformas. A plataforma ela é importante, no cenário que a gente vive, ela é necessária. Ela é quase, né, parte do que você é. Então, a construção e distribuição de conteúdo via plataforma vai continuar. O Instagram agora, pode ser que daqui a pouco seja o TikTok a maior, daqui a pouco vira uma nova, que a gente não sabe nem se nasceu ainda, e a gente vai ficar pulando de casa alugada em casa alugada por aí. E a gente aprendeu com isso a entender e olhar para números muito grandes. Milhões de seguidores, milhões de views. E, às vezes, se a gente está falando de um negócio, se você tiver uma comunidade mega engajada, que consiga se relacionar com o seu produto, com o que você tem para trocar, você não precisa dos milhões. Você pode ter alguns milhares de clientes que vão fazer o teu negócio todo rodar muito bem. E aí, nesse ponto, concordo muito com a Ellen, porque do outro lado do balcão também tem um desafio de preparar e buscar parceiro de negócio para isso, que é você pensar, beleza, vou fazer isso, como que eu começo? Né? Porque não é fácil também, porque
traz para a mesa um desenho novo de função e de profissão, que é design de produto. Design de produto para criadores, que não é conteúdo. Conteúdo a gente já entendeu, fazer post, beleza, mas quais que são os outros? É um pouco desse o desafio que hoje a gente tem na mesa mesmo com o trabalho com criadores, que é como que a gente começa a fazer design de produto. Eu voltei, gente, 20 anos na minha primeira formação, porque eu fiz design de produto, né? A gente fica assim, porque isso para mim martela muito, 20 anos depois, martela demais, que é o desenvolver produto é o ponto de partida para essa independência. E o segundo que eu estava falando é sobre ser um ativista mais atento sobre os dados. Isso que o Felca fez é um ativismo de dado. Falar sobre como o conteúdo chega nas pessoas, como o algoritmo molda o que a gente recebe, é um ativismo de dado. Entendeu? O que esse modelo hoje manda no business de todo mundo aqui é ser ativista de dado. E a gente começar a ser um pouco mais presente nas disputas dessas conversas, porque senão a gente sempre fica aquele que fica de lado, né? Nossa, ninguém está prestando atenção na mudança do artigo 19 do Marco Civil. Sim. Uma vez me perguntaram, falaram assim, os criadores tinham que estar prestando atenção, né? Eu falei, olha, os que fazem coisa errada, com certeza, porque o que faz coisa boa não está nem aí, porque para ele não vai impactar nada. Sim. Mas para quem faz conteúdo que é prejudicial, sim, isso é um problema. É diferente, né? Então acho que tem esse ativismo de dado, ele não é um ativismo, ele volta para a política pública, né? E o design de produto implica até um pouco do trampo que você faz, que é ir para os bastidores também, trabalhar nos bastidores dos negócios, porque não é só de frente que vive o creator, sabe? Eu acho que a gente tem vivido muitas mudanças, assim, todo mundo viu meio que os criadores nascendo, né? Acho que todo mundo viu a Creator Economy nascendo muito, vamos dizer, cru, assim, não é cru o nome, mas tipo vindo de internet, né? Cada um começando. Eu acho que agora se tornou de fato uma profissão, né? Tá todo mundo vendo essa mudança mesmo de profissão, que se ganha ali, o que se perde também. Muita gente vendo isso. Então a minha pergunta, assim, é muito mais sobre tipo essa profissionalização da Creator Economy, né? Ela está crescendo. Isso você acha que fortalece, né, a originalidade ali, a voz autoral dos criadores? Vocês acham que perde um pouco essa originalidade? O que vocês acham disso? Eu acho que a profissionalização é muito boa para o creator. A gente precisa disso. A gente ainda vira e mexe, é jogado para baixo, sai uma mídia negativa, aí pronto, aí é todo creator que é ruim, aí a gente que não faz nada. É muito fácil pegar e filmar. Mas, então, assim, a profissionalização ela é muito boa porque cria um ecossistema que as pessoas entendem que isso é uma profissão, mas a padronização é ruim. Porque não adianta... Agora está tendo, né? Eu acho que eu vi isso, faculdade de creator, né? Você ali, de fato, vai aprender ferramentas, mas você criar muitas pessoas iguais, isso, primeiro que não vai acontecer, mas... Se ter a ideia que isso pode acontecer é ruim, né? Que eu vou colocar o meu filho na faculdade de creator e ele vai sair um gamer. Não, ele pode sair, sei lá, qualquer outra coisa. Um creator filósofo. Sim. Então, assim, não existe essa padronização. E isso é necessário se entender, por mais que exista a profissionalização. Mas eu acho que a profissionalização é muito boa, porque é daí que a gente vai conquistando espaço, direitos, políticas... Enfim, que a gente vai fazendo a economia rodar também, a nosso favor. E, cara, acho que tem um negócio que é a profissionalização do bastidor. Porque o front da câmera, hoje, já tem adolescente que é melhor que todo mundo junto aqui. Mas o bastidor, que é fazer um DRE, fazer o PNL, fazer uma demissão, uma contratação, organizar a governança da sua empresa... A gente está falando de dinâmicas, de gestão de negócios. Esses dias um criador me perguntou, né, ele queria fazer uma pós. Ele passa, que pós eu faço? Eu falei assim, qualquer uma que te ensine gestão de negócio, que faça você olhar para o Excel e não chorar mais. A gente olha para o Excel e fala assim, gosto disso daqui. Porque a gestão de negócio é um asset, é tão importante quanto você saber criar um vídeo. Sim.
E eu acho assim, eu vim de um lugar muito periférico do Rio, e eu acho que a Creator Economy tem também um poder muito grande de ampliar vozes marginalizadas, né? A gente vê muito isso agora, apesar de ser ainda minoria, eu acho que tem uma desvalorização, e aí a gente entra em outros pontos, acho que entra em outro debate, mas eu acho que é também um ponto, né, a ser discutido. Acho que agora entrando um pouco em fator de tecnologia aqui para a gente, né? Não dá para a gente falar de futuro sem falar de tecnologia, sobre as IAs, né? Que é o que a gente mais fala agora, então. E quando a gente fala desse avanço, assim, a gente encontra essa essência criativa também, né? Então, como que equilibra, né, o uso da tecnologia, desses emergentes como a IA, com a preservação dessa identidade, da autenticidade mesmo dos criadores, sabe? O que vocês acham sobre isso? Tipo, o que vocês esperam assim, do futuro sobre essa produção de conteúdo, sobre essa creator economy, como que vai ser? Eu complemento. Tá gente, eu falei isso uma vez, a Dé Bastos, ela replica isso para todo lugar agora, e eu falei, também eu entendi. Eu falei que IA é mise en place. Mise en place é aquele picar legumes que ninguém gosta de fazer, mas que é tão bonito quando fica pronto, né? Meio Ana Maria, assim, tudo picadinho na sua frente. E que cada pessoa, com o mesmo mise en place, vai chegar numa receita diferente. Porque é sobre a maneira como você usa aquilo. A dosagem, a mistura, tudo isso vai interferir. E isso é você. Entenda essa analogia como a IA vai ser um grande coletor de coisas, organizador de coisas, e possivelmente um grande provedor de possibilidades também, para que você seja o grande curador disso. Só que isso só vai acontecer se o repertório também estiver dentro de você. Porque se o repertório está todo dentro da IA, você nunca vai conseguir entender o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim, o que vai funcionar ou não, porque quem está decidindo isso é só a inteligência artificial. Por essa perspectiva, entender que ela vai te ajudar a tomar decisões, vai te ajudar a atingir um exercício criativo diferente, só é possível se você também tem repertório. E talvez esse é um grande desafio que a gente tem na mesa hoje, é a gente não assumir e aceitar a preguiça que é conseguir executar uma tarefa em 5 minutos que antes levaria um dia inteiro. Sim. E lembrar que o repertório precisa ser contínuo, enquanto ser humano, enquanto pulsão de vida. E tem várias camadas, inclusive humanas aqui, de entendimento. Mas eu uso muito e vou continuar usando, porque, né, gente, ajuda aí no dia a dia, né? Eu uso demais, mas acho que, complementando o que a Passa trouxe, aí há controvérsias que eu posso falar, mas é isso, ela não tem o senso, não é o seu senso crítico, né? Não tem a sua subjetividade. Por mais que tenha muita gente fazendo terapia com a IA, desculpa, não é terapia, falo com propriedade que nisso não é terapia, você está fazendo outra coisa, você está fazendo um entretenimento, um game, mas não é terapia. Mas senso crítico, subjetividade, a voz é sua. Ela pode ser o microfone, pode aumentar a sua voz, pode ser o palco, mas o timbre é seu, entendeu? Não vai ter como, assim. E eu acho que é isso, me facilita muito, organiza muito, mas é você que está sempre dando falar assim, não, peraí, faltou isso. Opa, peraí, mas isso não é legal de falar. E tem mais. A gente está muito recente assim, com a IA popularizada para todos, né? Mas eu digo que é uma tendência, como a gente teve várias outras tendências, até o feed bonito, etc. e tal. O nosso olho já está começando a perceber quando a gente vê um conteúdo criado por IA que não foi humanizado. Porque, às vezes, o ChatGPT me dá ali um roteiro e eu falo, peraí, deixa eu pôr a Ellen junto aqui, misturar. Às vezes eu aproveito tudo, às vezes não aproveito nada. Falo, nossa senhora, está parecendo um pastel sem recheio, sério, tá ruim, tá flat. Mas eu acredito que vai ser rápido. Eu amei pastel sem recheio. É um pastel sem recheio, você fala, tá um negócio... Mas eu acho que vai ser rápido e já está acontecendo o nosso olho se cansar de conteúdos
que estão completamente flats pela IA. Tipo, os cards que a gente vê muito agora, né? Um card trazendo... Você já percebeu que... Nananana. É muito perceptível quando um card está feito pura e simplesmente por IA, ou quando tem um jornalista ali por trás, trazendo algo, trazendo a pimenta, o recheio, não adianta. Né? E eu acho que isso vai ser progressivo agora. Daqui a um tempo a gente vai estar tipo assim, pelo amor de Deus, isso é IA. Não sei se vocês já viram, mas assim, né, a sociedade do emburrecimento, né? Cada vez mais, tipo, acho que está tudo tão à nossa mão que as pessoas não querem mais pensar. Então, emburrecem, né? Porque o cérebro não funciona em certos momentos, né? Eu tenho, assim, eu prometo para vocês, gente, já está acabando, mas eu tenho uma pergunta de milhões aqui agora, para a gente fechar. Eu acho que por tudo isso que a gente falou, né, e tal, a moeda que a gente vai realmente contar no futuro sobre a Creator Economy. Então, o que vocês acham que vai ser a moeda de valor de futuro? Sabe? Tipo, vai ser a audiência, o engajamento, o impacto cultural, essa relevância cultural. Será que, tipo, no futuro, né, o que a gente vai... O que vai ser visto ali? Né? Vai ser esse engajamento? O que vai fazer mais sentido para as pessoas? O que vocês acham sobre isso? Porque a gente está vivendo hoje... Como a Ellen já falou, né? Tipo, a gente vive muitas crises, o mundo está assim, em mudança constante. Então, e cada um vai procurar o seu creator ali que mais reforça, acho que o que você mais acredita. Então, o que vocês acham sobre isso? Qual vai ser essa moeda aí do futuro da Creator Economy? Acho que é uma pergunta muito relativa, porque depende muito do outro lado, assim, a moeda para quem, né? Se eu estiver falando de uma marca que está preocupada em engajamento e apenas lucro e, sei lá, e aposta, é uma coisa. Se eu estiver falando de uma marca que está preocupada com que a gente ainda tenha vida, né, ainda daqui a água potável em 50 anos, é outra. E para cada pessoa, para cada marca, vai ser uma moeda. Né? Eu acho que é um conjunto. Claro que vai ser o engajamento, mas também vai ser ali essa estrutura de quem é essa pessoa mesmo, da gente saber palpar, não, esse creator, ele com certeza é a favor disso, é contra isso, com certeza ele vai defender isso, com certeza ele não acredita nesse tipo de coisa. Então, acho que quanto mais também tiver firme essa identidade, só que aí depende muito, essa identidade pode estar firme para fazer barbaridades, né? E aí vai ser uma moeda, e quanto para outra coisa. Eu acho que é muito relativo. Depende muito do nosso futuro, torcendo para que seja bom, né? Tão bom o que ela falou, gente, porque essa moeda é uma moeda para quem tem valor do quê? Pensem na valorização e desvalorização de uma moeda. Imagina, o que é uma moeda para o Krenak e a moeda para o Trump? É isso. Né? Sim, então, diferente. Depende da pessoa. E acho que ele resume muito bem o jeito que a gente tem que usar as possibilidades que a gente tem na mesa. Por um lado, você vai ter assim, vai ser comunidade. Por outro, vai ser criar produtos ser independente de plataforma. Assim, depende do que você está construindo. Para outros, vai ser continuar enganando pessoas. Vai ser continuar espalhando fake news. Por quê? Porque espalhar fake news dá dinheiro no Brasil. Não é só no Brasil. Muito dinheiro, né? Assim, também o entendimento de que máquina a máquina registradora, pegando a analogia dela, que máquina registradora é essa? E eu acho que eu tenho um ponto que é tipo a forma como também as pessoas falam, com quem você está falando, né? Semana passada, até no Share Talks, eu estava ouvindo, tipo, quando você chega numa periferia, numa favela, você não pode falar dessa mesma forma que a gente está falando aqui, porque eles não vão entender, sabe? Então, eu acho que o futuro vai ser muito moldado, tem que ser muito moldado, e essa moeda aí de troca, ela tem que ser muito bem construída. Eu gosto muito da ideia de futuros, de perceber que não existe um só, e que moldar futuros é sobre cada um. Cada um aqui vai ter um futuro diferente. E podem ter futuros diferentes também, porque depende das decisões que a gente toma, do que a gente aceita, do que a gente não aceita, do que a gente está querendo construir em coletivo, e se organizando coletivamente, inclusive, para ser... Tem uma coisa que eu falo que quanto mais a gente vibrar na abundância, melhor.
Porque vibrar na escassez, gente, a gente atrai escassez. A gente fica brigando um com o outro para ver quem que vai tomar. Vibrar na abundância é vamos todo mundo junto, porque se a gente quer uma creator economy forte, a gente tem que ir junto brigar por política pública, a gente tem que ir junto fazer a régua crescer, porque um só não puxa isso. Ela é muito grande para uma pessoa achar que vai salvar tudo isso. É isso. É isso. Obrigada, meninas. Obrigada, Acho que foi tudo. Adorei. Obrigada, gente. Obrigada, gente, quem ficou. Foi ótimo. Muito obrigada.